Vamos imaginar o seguinte problema. A quantidade de bactérias em uma colônia duplica a cada hora. Se inicialmente existem 7 bactérias... Então, deixa eu já ir anotando aqui. Se no início a gente tem 7 bactérias nessa colônia, qual será a quantidade de bactérias? Aí, letra A, ao fim de 5 horas. Tá? Bom, vamos fazer, né, devagarinho aqui para a gente depois entender o que está acontecendo. Tá? Então, fala que a cada hora a quantidade duplica. Tá? Então, no início tinha 7, então, após... Vou botar ao fim, né, como está no enunciado. Ao fim de 1 hora. Quantas bactérias eu vou ter? Né? Eu vou ter o dobro do que eu tinha aqui. Então, 7 vezes 2. Poderia até fazer essa conta, né? 14 bactérias. Tá? Mas não vou fazer. Tá? Vou deixar a conta armada assim para a gente ver a estrutura, para a gente tentar reconhecer o padrão do que está acontecendo. Isso vai ajudar a gente na letra B. Então, ao fim de 1 hora, 7 vezes 2. Ao fim da segunda hora, tá? Então, essas 14 vai de novo duplicar. Né? 1 hora depois duplica de novo. Então, eu tenho que pegar o que eu tinha antes aqui e de novo multiplicar por 2. Então, 7 vezes 2 vezes 2. Deixa eu descer um pouquinho. E aí, acho que já deu para pegar aqui a ideia, né? Ao fim de 3 horas, vai ser tudo isso aqui, vezes 2 de novo. 7 vezes 2 vezes... Opa. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 de novo. Tá? Como está repetindo muito esse vezes 2, tá? Eu posso usar a notação de potenciação. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui da forma 7 vezes 2 elevado a 3. 2 ao cubo. Tá? Então, vou fazer assim. Então, continuando. Então, quase lá. Ao fim de 4 horas, vai ser o dobro do que eu tinha antes. Então, esse 7 vezes 2 ao cubo. 7 vezes 2 ao cubo. Vezes 2 novamente. Vezes 2. Tá? E aí, de novo, posso juntar esses dois caras numa potência só. Vai ficar 7 vezes 2 à quarta. E, finalmente, ao final das 5 horas, vai ser isso aqui vezes 2, né? E aí, de novo, eu posso acrescentar aqui nessa mesma potência, vai ficar 7 vezes 2 à quinta. Poderia fazer essa conta, né? 2 à quinta é 32. Depois multiplicar por 7 para ver quantas bactérias. Mas aí a conta, né, eu deixo para vocês. O mais importante aqui é a gente identificar esse padrão com essas potências da conta necessária. Beleza? Então, que bactérias. Então, se eu perguntasse, por exemplo, se eu quisesse saber, sei lá, vou dar um pulo aqui, após 12 horas, tá? Quantas bactérias eu teria? Alguém já se arrisca? Eu teria que continuar com o mesmo raciocínio, multiplica a cada hora, né? Vai multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2. Tá? E aí vamos ver, tá? Para quem ainda não pegou, vamos tentar identificar o padrão aqui. Depois de 1 hora, 7 vezes 2. Depois de 2 horas, 7, deixa eu escrever também na forma de potência que vai ajudar. 7 vezes 2 ao quadrado. Depois de 3 horas, 7 vezes 2 ao cubo. Depois de 4 horas, 7 vezes 2 à quarta. Depois de 5 horas, 7 vezes 2 à quinta. Então, acho que agora deu para pegar, né? Depois de 12 horas, eu teria 7 vezes 2 elevado a 12 bactérias. Tá? Então, entendendo isso, a gente já faz com mais facilidade a letra B. Então, a letra B, mesma coisa, então, duplica a cada hora, inicialmente tem 7 bactérias. Então, ao fim de T horas. Então, repara só, isso aqui
esse t, agora, claro que eu não vou encontrar um número como, né, o 14, como, tá, qualquer outra coisa assim, vai ser uma expressão que depende desse t, tá? Ou seja, eu já vou usar a notação aqui, tá? Que é o seguinte, é perceber que eu tenho duas coisas variando aí, tá? À medida que o tempo passa, a quantidade, então essa é a primeira coisa que varia, né? À medida que o tempo passa, né? Então o tempo pode assumir diferentes valores, 5 horas, depois de 12 horas, enfim. À medida que o tempo passa, a quantidade de bactérias muda de acordo com esse tempo. Então a gente tem um exemplo de função, tá? Para cada valor de tempo diferente, eu vou ter um valor diferente da quantidade de bactérias nessa colônia. Tá? Então deixa eu desenhar aqui um diagrama para a gente entender. Então eu tenho duas coisas variando à medida do tempo, tá? A duração da colônia aí, e a quantidade de bactérias. Quantidade de bactérias. E aí, para cada valorzinho de tempo aqui, para cada elemento desse conjunto, tá? A gente fez, né, sei lá, depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 7 horas, depois de 12 horas, tá? Para cada carinha aqui, eu vou associar com outro carinha desse outro conjunto. Então, depois de 1 hora, a quantidade de bactérias era 14. Vou botar 14 não, vou botar 7 vezes 2. Depois de 7 horas. Foi 5 que a gente fez, né? Enfim. Não, vou botar 5 para ficar condizente com o que a gente fez, né? Ah. Então, depois de 5 horas, foi 7 vezes 2 a quinta. Depois de 12 horas, 7 vezes 2 a 12. Tá? Então, para um tempo genérico T, eu estou pedindo no B, para um cara genérico T, eu vou ter a quantidade expressa por 7 vezes 2 elevado a esse T. Tá? Então, eu vou até escrever agora de um jeito mais formal, que é o seguinte. Assim, em vez de usar esses diagramas aqui, né, para mostrar essas duas variáveis, tempo e quantidade, eu vou escrever tudo em uma equação, em uma lei de formação dessa função aqui. Eu vou chamar a quantidade de bactérias de Q mesmo, né, como sou muito criativo, né? Então, eu tenho essa variável Q, a quantidade de bactérias, que depende dessa variável T, o tempo de reprodução delas. Tá? Então, essa quantidade, tá, é expressa por essa expressão. Ok? Lembrando que essa notação aqui, Q, entre parênteses T, não é multiplicação nem nada, não. Eu estou falando que são duas variáveis, Q e T, e que essa variável aqui depende dessa outra variável. Então, essa aqui é a variável livre, ou a variável livre, ou variável independente. Independente. E o Q é a variável dependente. Dependente. Ela depende do valor de T. O tempo vai correndo, né? Não importa a quantidade de bactérias que tem, o tempo vai continuar correndo. Agora, para cada valor do tempo, a gente associa a quantidade de bactérias que depende dessa duração. Beleza, é uma função, coisa que não é novidade para vocês, né? Já foi estudado no primeiro ano, ou quiçá no fundamental. Mas talvez a novidade seja a cara dessa função. Tá? Porque repara, essa variável livre agora está aparecendo aqui no expoente. Certo? A minha variável livre aparece no expoente. Quando a minha variável livre está no expoente, esse tipo de função ganha um nome especial. Tá? E o nome é função
função exponencial. Tá? É quando a minha função tem a variável livre no expoente, função exponencial. Beleza? Então, comecei com essa aplicação relativamente simples disso aí. Nos próximos exercícios, nas próximas questões, a gente vai dar uma treinada nessa parte técnica disso aí, para depois voltar para as aplicações. Beleza?